Olá, pessoal. Eu pensei que iriam pregar no meu lugar agora. Mas eu fico muito grato por poder falar aqui. Hoje nós estamos reunidos com líderes cristãos de todo o mundo. E é muito gratificante poder estar perante a palavra de Deus, reunidos assim para compartilhar o coração de Deus. Agradeço a Deus que nos permitiu este momento. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 2, a partir do versículo 1. João capítulo 2, a partir do versículo 1, se todos acharem eu vou ler. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei as águas de talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Até aqui nós lemos. Quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia faz um trabalho de tirar o nosso coração de nós mesmos e nos movermos para o lado de Deus. Se a Bíblia não existisse, eu também não estaria aqui neste lugar hoje. Se eu não tivesse a Bíblia, eu não teria encontrado a paz no meu coração. A Bíblia me deu alegria, paz e esperança no meu coração. É lógico que não é somente a Bíblia que atua no meu coração. É lógico que existem momentos de preocupação, de angústia também. Mas a Bíblia silencia esses sentimentos no meu coração. E é incrível porque surge em mim um coração voltado para Jesus. Hoje nós lemos sobre as bodas de Caná da Galileia em João capítulo 2. É nesse contexto que nós vemos que a mãe de Jesus está passando dificuldade porque acabou o vinho ali. Só que o que Jesus Cristo diz? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso quer dizer, Jesus Cristo está dizendo que existe o tempo que ele pode trabalhar, e aquele não era. E Maria, mãe de Jesus, rapidamente entendeu sobre o que ele falava. E ela, em silêncio, assim falou para os serventes: olha, não importa o que ele peça, fazei tudo o que ele vos disser. E acabou aqui. Conforme essas palavras ditas, tudo aconteceu do jeito que Jesus Cristo disse. E foi ali o momento onde Jesus Cristo pôde preferir o primeiro milagre. Isso não é uma história de alguém, mas é a minha e a sua história hoje. Não importa em qual posição, em qual dificuldade estejam hoje,
Não importa o que te diga, se não fizer conforme o seu pensamento, mas se fizer tudo conforme as palavras de Jesus, em outras palavras, deixe seu pensamento. Você viveu seguindo seu pensamento, mas viva pela palavra do Senhor. Significa isso aqui. Então, isso se concluindo, se concretizando, Jesus Cristo pôde resolver aquele problema que aconteceu. Não somente a falta do vinho nas bodas de Caná da Galileia. Todas as pessoas são diferentes entre si, porém, conforme, a coordenação das palavras da Bíblia, quando nós encontramos algum problema, no meu pensamento diz isso, isso, isso e isso, mas eu deixo todos os meus pensamentos de lado, e quando eu aceito somente a palavra de Jesus em meu coração, quando o pensamento de Jesus traz um poder muito maior do que todos os outros pensamentos que eu carreguei até então, podemos ver que Jesus Cristo ele começa a trabalhar de uma forma linda e maravilhosa. Antigamente no nosso país, né, na época ali das guerras da Coreia, tinha um pequeno sapinho. E ela, esses sapinhos, ele tinha aqueles desenhos, né, como se fossem de um melãozinho, então a gente chamava de sapo-melão. Então, né, esse sapinho-melão acabou se sumindo no nosso país. E morreu por quê? Não foi por causa do inverno gelado aqui na Coreia. Apareceu os melão de Seongju e todos aqueles sapinhos melão morreram. Eu conheço muito bem os melão de Seongju. Um dia eu fui, né, visitar ali o vale onde é plantado ali aqueles melões. E a igreja de Seongju foi construída muito bonita. Então pediram para que eu fosse pregar a palavra no culto de inauguração do novo prédio da igreja. Por isso eu fui para Seongju. Eu tomei um grande susto. Disseram que lá em Seongju, só em Seongju, tem 4.000 pessoas que plantam melão. E dentre eles, o que está à frente de todos esses 4.000 pessoas é o senhor Son In-mo, e ele é um ancião da nossa igreja que nasceu de novo. Naquele dia eu prestei o culto, né, de inauguração, e nós, assim, estávamos numa refeição. E durante a refeição, o ancião, ele testemunhou para mim. E ele falou que ofertou, né, $600 mil para Deus perante a construção ali daquele prédio. Mas já que os seus negócios foram muito bons, né, ele pôde pagar toda aquela dívida que ele havia feito para ofertar para a igreja. E eu pensei, nossa, seus melões devem ser uma coisa maravilhosa. Então, num breve momento, ele pagou toda aquela dívida por causa dos melões. E era verdade. E ele começou a contar, né, para mim. O seu pai, ele bebia muito. E ele também bebia. E vivia uma vida assim, bem bagunçada, né? Só que um dia, o pai dele encontrou com
a missão Boa Notícia, né? A mais feliz de todas as missões, recebeu a salvação. E o pai dele mudou completamente. E a partir daquele momento, o pai dele começava a falar para ele, né? Olha, filho, você tem que crer em Jesus. Só que o filho não acreditava em Jesus. Pai, o senhor acredite. Só que naquela época, o pai dele estava muito mal por causa do câncer. Então, quase que o pai dele estava morrendo por causa do câncer. Chegou um momento que ele já não comia mais. E ele pensou, por que será que o pai não está comendo? Ah, eu acho que o câncer tirou, sabe, o paladar dele, ele não quer comer. Para uma pessoa que desenvolveu câncer, não há nada mais importante do que comida, né, do que nutrientes. Mas durante 3 dias inteiros ele não comeu nada. Ah, por que o pai não está comendo? Acho que ele está sem apetite. Só que um dia, a mãe dele chorando disse: "Oh, Imo, você sabe por que seu pai não está comendo?" Ah, eu acho que é porque ele está sem apetite por causa do câncer. Não, seu pai estava comendo muito bem. Então por que ele não está comendo? Seu pai, né, está prestes a morrer agora. Só que, para que você receba a salvação, ele está fazendo jejum e oração. E ele pensou, nossa, será que eu maltratei meu pai? E se esforçou para trocar o seu coração. Pai, como é que eu posso te ajudar? Filho, creia em Jesus. Como eu creio em Jesus? E assim, né, dessa forma, o filho foi perante o pai. E ele disse, pai, me desculpe, eu errei. Eu vou crer em Jesus. Mas, por favor, coma. Eu vou escutar as tuas palavras. Eu peço, sabe, de todo o coração. Por favor, eu errei. Por favor, pai, comece a comer. Então eu vou crer em Jesus. E o pai dele falou, tá bom, vamos comer. Vamos comer tudo que o meu filho me der. E eles foram comer. E ele pregou a palavra. E de uma forma incrível, o filho recebeu a remissão dos pecados. Então, esse filho, né, que é aquele produtor de melão, o ancião, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Ele até então vivia seguindo todos os pensamentos que surgiam em si. Mas passou a viver aceitando o coração de Jesus, não mais o seu pensamento. Um dia no inverno, estava ali plantando seus melões. E teve aquele inverno que foi muito frio. Todos os melões, né, todo o plantio morreu. Só que as pessoas, ao andar ali, via que tinha uma área onde os melões, né, as plantações não haviam morrido. Nossa, olha! Como será que aquele produtor manteve todos aqueles melões daquele jeito? Então todos os outros produtores começaram a se reunir ali ao redor. Ei, Sr. Son! Como os teus melões puderam vencer esse inverno? E o irmão Son, ele disse, eu tenho observado o inverno por anos e eu sabia que esse ano seria muito mais frio. Por isso eu dei nutrientes para os meus melões poderem suportar o frio. Então, são produtores de melão da mesma forma,
Mas nunca haviam pensado em fortalecer o melão para vencer o frio. Ele disse que Deus ali alimentou de uma forma para que aqueles melões pudessem vencer o frio. E perguntaram, então, mas que nutriente é esse que faz ele vencer o frio? Porque eu não tenho. Ele falou, pensa. Sabe, lá na Rússia, nos países mais frios, já que lá o inverno é muito gelado, do que eles se alimentam? Sabe, gordura de porco, óleo. Eles comem bastante comida gordurosa. Mas pelo contrário, em países mais quentes, como o continente africano, se alimentam mais de frutos, né, de verduras, de legumes. Então, as pessoas são assim. Então, os vegetais também são. Então, as pessoas escutavam isso, até entendiam, porém, ele tinha um nível do pensamento muito acima, né, do que outros produtores. E ele começou a desenvolver sobre o cultivo de melões. Ele estava vendendo os melões. Todo 100% da produção desse ancião vai para os melhores shoppings, melhores mercados. Um shopping fez ali um contrato com ele. Ele vende lá uma caixa de melão por um determinado preço, só que o shopping falou assim, ó, eu vou te dar $10 a mais por caixa, vende só pra gente. Então ele vende assim. Ele não se preocupa em vender os seus melões, porque tem contrato com o shopping que leva. Então esse irmão sempre ficava pensando sobre os melões. Pessoal, vocês vivendo as suas vidas, é necessário aquela sabedoria alta onde pessoas da Samsung e da Hyundai tiveram. Por pensarem em algo que os outros não pensavam, eles puderam construir celulares, geladeiras e outras coisas. Esse ancião antes vivia com seu pensamento, mas depois que começou a crer em Jesus lendo a Bíblia, ele trocou todos os seus pensamentos pelos pensamentos de Jesus. Agora esse irmão, mesmo tendo seus próprios pensamentos surgindo ali, ele ignora. E ele planta com a sabedoria que vem de Deus. Então ele tem o seu plantio de melão. No começo ali, os brotos começam a crescer. Então, né, aquilo cresce, dá o primeiro fruto. Aí dá uma descansadinha, né, dorme um pouquinho. Aí vem a outra flor, o novo fruto. Aí ele dá uma cochilada, dorme um dia. Aí abre a terceira flor e os novos frutos. Só que depois da terceira flor, de ter os teus frutos ali, depois da terceira vez, o tempo ainda não está quente, ainda está bom, mas ele passa a não produzir mais. A gente pergunta, ô melão, o tempo ainda está tão quentinho, por que você parou de produzir? E esse irmão observou uma coisa, que logo do lado do plantio de melões tinha ali um plantio de abóbora. E ele começou a comparar as duas plantações. O melão, ele produz assim uma fruta mais ou menos desse tamanho e para. Só que a abóbora vem enorme. É muito grande. Então a abóbora dá frutos tão grandes. Ô melão, veja lá as abóboras ali.
Ainda o sol está bom, tem bom tempo e você já parou de produzir. Sabe, siga as abóboras. E esse irmão começou a pensar, a pesquisar e pesquisar sobre isso. E dentre, assim, os adubos tem 3 tipos. Tem 3, assim, principais. Então, ali tem o adubo... E tem, assim... então, tem aqui os tipos de adubo. E tem esses 3 tipos ali. E geralmente nutrem, né, o caule ali. E também, uma desses adubos, assim, nutre as suas raízes. E esse terceiro é para nutrir os frutos. Então, se dava muito ali para nutrir bastante as raízes. Mas mesmo assim, não dava muita diferença. E ele ficava pensando, nossa, se meu melão tivesse as raízes mais fortes... Com certeza, o que faz um diferencial é a raiz. Por mais que você se dedicou, por mais que você se esforçou no seu plantio de melões, sabe, aquilo até melhorou um pouco, mas não teve muita diferença. E esse irmão sempre pensava nisso. Nossa, se eu pudesse, sabe, fortalecer, melhorar um pouco a raiz. Como é que eu posso fortalecer a raiz desses melões? Isso ficou como um dever, uma lição para ele. Meus melões têm a raiz fraca. Se as raízes fossem melhores. Mas aquela raiz é muito fina. Seria bom ser grosso, aquela raiz grossa, como se fosse a das abóboras. E ele tentou fazer das raízes dos melões iguais às das abóboras, mas não conseguiu. Aí um dia ele pensou. Um dia ele estava ali plantando seus melões. Ele plantou um melão, depois plantou uma abóbora. Depois um melão, depois uma abóbora, depois um melão, depois uma abóbora, depois um melão, abóbora, de melão, abóbora, melão, abóbora. E conforme o seu tempo, né, começaram a brotar. Quando a abóbora estava com cerca de 10 centímetros, ele pegou um facão bem afiado e cortou na diagonal ali o caule, né, da abóbora. E também pegou o caule ali do melão e na raiz da abóbora ele enxertou, né, a do melão. E ele grudou com uma fita. E de uma forma incrível, né? Recebendo os nutrientes da raiz da abóbora, aquele melão começou a crescer. Sabe, a raiz do melão é bem fininho, assim. Mas a da abóbora é grossa, assim. E sempre vai muito fundo. E já que ele, sabe, pode dar muitos nutrientes, teve uma metamorfose ali nos melões. A evolução dos melões. Isso é um nome que eu dei, tá, pessoal? Mas geralmente os melões, né, ele abre uma flor, depois um fruto. Aí depois abre uma outra flor, já dá um novo fruto, depois tem que esperar mais um pouco. Aí depois vem a terceira flor, vem o novo fruto. Aí ele começa a murchar, falando, não aguento mais. Mas já da raiz ali da abóbora, que é grossa e que passa muitos nutrientes, o incrível é que o melão não deu somente 3 flores e frutos assim, foi até o 5º momento.
Tiveram melões que chegaram a dar 6 flores, 6 vezes frutos. E ainda mais melões muito grandes, gostosos e muito ricos. E o incrível, pessoal, geralmente as pessoas que desenvolvem algo assim, ele começa a esconder essa técnica, né? Só que ele não, ele fez uma sala de aula na sua casa, ele falou, métodos de plantar melão. Ele fez ali um pôster, e não importa quem fosse, quando estivesse interessado em aprender sobre o melão, ele ia e ensinava para a pessoa. Não somente sobre isso, mas sobre como, sabe, cavar a terra, como cuidar da terra, muitas coisas. E um dia ele encontrou as pessoas da cidade, né? E as pessoas ficavam admiradas porque geralmente quem tem uma técnica diferenciada, ele esconde, mas ele não, saía espalhando. Então era muito difícil, né? Os melões de Sonju vencer os melões de... aqueles sapinhos melões. Por isso, ele começou a multiplicar aquela técnica, né? Começou a passar aquilo para as pessoas. Por isso, hoje, os melões de Sonju são os melhores. Todos os cultivos ali, todos os agricultores daquela região são ricos. Que ele trouxe, assim, uma revolução pelo melão. Só quando meus netos vêm dos Estados Unidos para cá, nas férias, dessa vez, por causa do corona, eles disseram que não vão poder vir. Mas, quando eles vêm, eu levo eles de madrugada, né, pro campo ali. E eu falo para eles, ó, hoje a gente vai colher melão. Quando dá 8h30 da manhã, já que fica muito quente, né, a gente não pode trabalhar ali no campo. Por isso a gente planta, né? A gente deixa os melões numa caixa. E dessa vez, né? Eles falaram assim, eu queria ir no campo de melão. Na semana passada, na sexta-feira, nós fomos visitar. E é incrível lá. Eles construíram uma casa como se fosse no formato de um túnel, né? Bem na frente, assim, do plantio ali. E tem um monte de ar-condicionado ali dentro. E era uma casa completamente revolucionária também. Quando você planta, pega aqueles melões e coloca no tanque. Um tanque começa a levar para o maquinário, né? Aquele maquinário começa a dividir pelos tamanhos. E dividido pelos tamanhos, eles são encaixotados, aí passa uma fita e vai para o carro. Então nós levamos um embaixador de um país com o Johnny, seu colega, e mais um funcionário, né? E nós demos uma volta, ele foi muito bom. Por isso desde a semana passada, começou um estudo bíblico ali por meio da embaixada daquele embaixador. Isso é muito gratificante. Só em enxerto é assim. Lá em Springfield, nós plantamos macieiras. E eles dizem que é 2 por 1, né, anos a plantação de maçã. Maçãs ou caquis, quando a gente planta, sai uma árvore muito má. E começa a produzir frutos ruins, assim que não dá para comer. Só que quando aquilo cresce 1 ano, corta ali o caule uma vez. Tem as maçãs Fuji do Japão, né, que é famoso no mundo inteiro. Então, o agricultor dessas maçãs, né, ele desenvolveu isso bem ali perto das montanhas Fuji. E as melhores maçãs ali do Japão são as Fuji. E tem essa regra, né, do 2 por 1 ano.
Então, quando a árvore ela cresceu mais ou menos depois de um ano, você corta ela uma vez. E por mais que a maçã seja boa, assim, o primeiro plantio dela, o primeiro fruto sempre vai ser ruim, muito ruim. Só que eles fazem o quê? Eles cortam aquele caule e já pegam aquele caule da maçã Fuji gostosa já e enxerta. Então, a raiz é nova, mas... Não, a raiz tem 2 anos, mas o caule tem 1 ano. Então, é 2 por 1, né? Eu fui para os Estados Unidos e falei para os irmãos da nossa igreja. Preparem 300 mudas, né, de maçã Fuji, 2 por 1 ano. E eles compraram lá 150 mudas ali, dessas maçãs Fuji lá nos Estados Unidos. E nós plantamos ao redor de Springfield. Só que o problema é que vem aquelas corças, né, e fica comendo. Por isso, umas 32 a gente acabamos perdendo. E no retiro de T-Doc também, na semana passada, nós plantamos mais de 150 mudas. Porque ali tem o Lincoln House School, né? E nós queremos, para aqueles que ingressarem no primeiro ano, dar uma árvore para ele. E falar para ele, você planta, você aduba, você limpa, mata os insetos, você cuida, é a sua árvore. Isso aqui é a sua árvore. Isso aqui é todo seu. Então nós plantamos 150 e estamos planejando plantar mais 300. Eu não pude, assim, decidir onde plantar, né, porque estávamos muito ocupados. Mas eu quero nas montanhas ali fazer um caminho para poder plantar aquelas macieiras. Naquilo nós enxertamos. Então o que vai acontecer com a macieira? A raiz é daquela macieira normal, comum. Mas se você enxerta ali a maçã Fuji, a raiz é daquela macieira normal, mas o seu caule é de uma macieira Fuji. Eu plantei ali mudas de macieiras ali na casa do meu filho. E ano passado, né, se abriram 2 árvores. Só que disseram que esse ano foi 28 árvores que começaram a abrir. Ano que vem vai ser 100. 100 frutos, depois 300 frutos. Daqui uns 5 anos, disseram que em uma macieira vai ter de 400 a 500 maçãs. Então eu quero, naquele caminho aberto que nós temos na Universidade de Springfield, plantar um monte de macieira. Fazer ali como se fosse um jardim ali de macieira. Como nós chamamos disso? Aquela macieira é a macieira normal. Mas quando se corta ali o seu caule, se enxerta ali um outro caule, é enxerto, né? E se nós falarmos enxerto em palavras bíblicas, a macieira nasceu de novo. Quando a gente fala nascer de novo, as pessoas não entendem direito, né? Mas se eu explicar dessa forma é mais fácil, não é verdade? A raiz é uma macieira normal. É uma macieira muito ruim, mas é plantada ali, é enxertada nela uma maçã Fuji. Então, o melão, por exemplo, ali, o caule é o melão, mas enxerta aquilo na raiz de uma abóbora. Então, o melão, a sua raiz, o seu caule ali ainda é melão, mas a sua raiz
é de uma abóbora, sabe? É grossa assim, parece meu dedão. E também vai lá no profundo, lá embaixo. E ele começa a passar um monte de nutrientes para cima. Isso é o novo nascimento da maçã. Então, se não é simplesmente born again, é nascer de novo. As pessoas não entendem quando a gente fala isso. Aí eles falam, ai, como é que uma pessoa já velha vai nascer de novo, vai entrar de novo na barriga da mãe? Por não saber disso é que Nicodemos falou tais palavras. Jesus Cristo disse, aquele que não nascer pela água e pelo Espírito não poderá ver o reino de Deus. Só da mesma forma que uma macieira pode nascer de novo, que um melão pode nascer de novo, as regras são as mesmas para o ser humano. Vou perguntar para vocês. Pessoal, o melão em si é bom. Mas qual é o problema? A raiz é fraca, tá certo? Então basta trocar a raiz, entendem? É assim. Trocar a raiz. Entendem isso? A mesma coisa. Quando as pessoas veem... Nossa, ele é muito bonito, na verdade. É muito bonito. E ainda mais, se tiver um coração bondoso, quão bom seria? Mas o coração é sujo pra caramba. Tem mulheres que têm um rosto muito bonito. Mas o coração é muito mau. Faz nascer de novo isso. Como nasce de novo? Não é cortando o braço e as pernas. Mantém o corpo. Mas tira aquele coração e coloca o coração de Jesus. Amém? Então, por mais que seja a pior pessoa do mundo, muda. Pode ser o pior do mundo, mas vai mudar. Por exemplo, cadê o pastor Kim Gi-sung? Está aqui? Onde está ele? Pode se levantar, por favor? Ele era o pior dos piores, mas nasceu de novo. Naquele dia, o pastor Kim Gi-sung, ele nasceu de novo. Obrigado. E ele trocou o seu coração pelo coração de Jesus. Agora, uma coisa que, sabe, me dá uma certa inveja, é que ele tá mais famoso do que o pastor Oksu Park. Quando vai lá pra África, não tem ninguém que não conheça o pastor Kim Gi-sung. Ele prega lá nas prisões e sai. E após terminar a pregação dele, ele chama o diretor e ele fala assim, ó, vamos criar aqui uma escola de teologia. Tem tantas pessoas aqui sentadas. Vamos fazer deles pastores, né? E eles gostam muito da ideia. Acabaram todos os tipos de incidentes dentro da prisão. Como? O pastor Kim Gi-sung, andando pelo mundo inteiro, está transformando as penitenciárias. Por isso o pastor Kim Gi-sung, ele nunca fica na igreja de Pucheon, né, que é a igreja dele. Ele sempre está nos aviões, pra lá e pra cá. E todo lugar que ele vai, a prisão muda. Tem aquelas pessoas que estão com a sentença eterna, né, a sentença de morte ali. São pessoas que já não têm mais como ser absolvido, né? Eles vão viver até o resto da sua vida na prisão. Tem pessoas que têm sua sentença de 10 anos, de 10, 20 anos, de 30 anos. Mas aquela pessoa que é sentença perpétua, ela não tem como sair da prisão. Eles são, assim, vamos dizer, os senhores ali da prisão, né? Então o pastor Kim Gi-sung reúne esses, troca o coração deles
e fez imposição de mãos, os estabelecendo como pastores. Se vocês assistirem, se vocês verem o filme, né, Um Homem a Ser Grande, né, que fala sobre ele, vocês vão saber. Mas hoje, ele, que era aquela pessoa tão má, não atormenta mais o outro, mas sim prega o evangelho para elas. E é muito bom isso. Pastor Kim Gi-sol, na prisão, ele leu o livro do Segredo do Perdão dos Pecados e nasceu de novo. E no dia que ele estava para sair, ele mandou uma carta para mim. Ele falou, pastor, eu estou saindo da prisão, por favor, me ajude, me guie. Foi na época que eu estava em Daejeon e ele veio. Ele esteve comigo por 1 ano na igreja de Hambat. Geralmente as pessoas que saem da prisão, pouco tempo depois eles voltam. Umas pessoas depois de 3 anos, algumas pessoas depois de 2 anos. Tem pessoas que depois de 3 meses voltam. Tem pessoas que são libertas de manhã e voltam à noite. A maioria das pessoas são assim. Mas o pastor Kim Gi-sol, já que teve um novo coração depois que recebeu a missão dos pecados, nossa, se eu sair novamente cometer um crime, eu vou viver para sempre na prisão. Ah, eu não quero ter essa vida, como eu posso fazer? Ah, eu não posso. Eu preciso de alguém que me conduza, seria muito bom se tivesse alguém. Então, essa pessoa que tinha uma cabeça tão, assim, talentosa para o crime, não tinha por que conhecer sobre a vida espiritual. Mas, por não ter ninguém que podia o ajudar ali após sair da prisão, ele procurou o autor do livro, né, Oksu Park. E assim que terminou a sua pena, ele não foi nem ao menos ver o seu pai, ele foi diretamente para a igreja. E estando conosco durante 1 ano, ele viveu muito feliz. Nossa, já se passaram 3 meses. Se eu estivesse sozinho, eu já teria ido para a prisão. Mas eu não fui ainda, não fui. Já se passaram 5 meses, eu não fui ainda. Já se passaram 1 ano e eu não fui. E ele diz que foram os momentos mais felizes para ele. Por quê? Ah, se eu tivesse vindo por mim, teria voltado para a prisão. Então, para ele, só o fato de não ter voltado para a prisão já era algo de muita felicidade. Só o importante, o enxerto que acontece com o melão ali e a abóbora, se você corta assim meio diagonal, né, você tem como amarrar ali e fica muito bem conectado. E assim, ao cortar ali o caule ali da abóbora e enxerta o do melão, a raiz é de abóbora, mas o fruto é o melão. Já que aquela raiz consegue puxar muitos nutrientes. Começa a produzir muito melão. Geralmente os melões dão 3 vezes seus frutos e depois param de produzir. Só que é ali mesmo dando 5 vezes os frutos. Outros até 6 vezes. Então, sabe, o vender o comércio de melões ficou muito bom, a fruta é muito doce, muito grande. Dessa forma, ele começou a conduzir todo o comércio de melão em Songju. Então, isso é enxerto. Se nós falarmos em palavras bíblicas, é o nascer de novo do melão, entenderam? Vocês podem repetir, pessoal? O novo nascimento do melão. Em inglês é melon born again, né? Muito bom, tá bom também. Repitam de novo. O novo nascimento do melão. Vocês entenderam sobre como é o novo nascimento do melão, né? Não pode somente cortar. Tem que cortar em diagonal para poder ter espaço suficiente e poder grudar bem. E quando se enxerta ali dentro, gruda. Aí aquilo se torna uma árvore.
Aí começa a surgir, ele começa a absorver muitos nutrientes. E já que a raiz, né, dá muitos nutrientes ali pro melão. Pessoal, o melão é pequenininho, mas o melão é enorme, não é? A abóbora é enorme. Então, pode-se fazer melões enormes com a raiz de uma abóbora. A do melão em si não é tão grande, é bem pequenininho. Por isso, o melão tem que nascer de novo. O melão nascer de novo. E o homem nascer de novo é muito igual. Então, se vocês souberem disso, nascer de novo é algo muito fácil. Então, como é que o homem nasce de novo? Jesus Cristo estava ali nas bodas de Caná da Galileia. Os estudiosos da Bíblia falam que ali era a casa, tipo, da família oposta, né, da mãe de Jesus. Não tem nenhuma prova científica, né, mas vendo que a mãe de Jesus, a Maria, ela tinha ali autoridade para falar com os serventes e tudo mais, é como se fosse a casa de um parente, né? Mas não existe nada que comprove isso, não existe uma prova disso. Então a mãe de Jesus estava preocupada e disse a Jesus, nós não temos mais vinho. Só que o que Jesus Cristo fala? Mulher, que tem eu aí contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por isso, o que Maria diz para os serventes? Tudo que vos disser, fazei tudo o que vos disser. O que isso quer dizer, pessoal? O nosso pensamento é diferente dos pensamentos de Jesus. Entendem isso? O pensamento é diferente. Já que o nosso pensamento é diferente do de Jesus, nós temos os métodos humanos, mas Jesus tem uma sabedoria, um espírito que nós, o ser humano, não tem. Nós vivemos até hoje confiando no nosso próprio pensamento. Vocês tiveram momentos bondosos, porém, já odiaram também, já atormentaram outras pessoas, já cometeram maldades, já fizeram coisas erradas. E essas coisas é que se mantêm no nosso coração. Quando a mulher adulta, ela foi adulterar, primeiro, né, teve aquele coração, aquele sentimento lascivo. Mas não é por ter um sentimento lascivo que todos saem adulterando. Mas ela pensava, eu nunca vou ser pega. Eu não vou ser morta por causa disso. A mulher adulta adulterou por isso. Só que ela foi pega. Ela acreditava que não ia ser pega. Pessoal, nos nossos pensamentos, aquilo parece que não vai ter problema nenhum, mas surge problemas. Por isso, nós que vivíamos seguindo os nossos pensamentos humanos, já que vivemos seguindo nossos pensamentos, é que o ser humano vive de uma forma má, de uma forma triste, de uma forma problemática. Mas se cortar ali o caule daquela abóbora e enxertar o melão ali dentro, por mais que a raiz seja ali da abóbora, os frutos serão melões. E por ser uma raiz forte, grande, tem bastante nutrientes, os melões ficam bons. Só os nossos pensamentos é como se fosse ali a raiz do melão é fraca. Nós facilmente somos tentados, nós pecamos muito facilmente, nós facilmente caímos em maldades. É assim. Então, cortando ali o caule da nossa pessoa, e da mesma forma que o melão é conectado, né, enxertado ali na abóbora, uma coisa muito simples.
cortando o nosso próprio pensamento e enxertamos o pensamento de Jesus que está na Bíblia no nosso coração. Pode parecer muito difícil, aparentar algo muito complicado, mas, pessoal, quando pensamos é algo muito fácil. No meu caso, eu experimentei isso em 1962. Eu, por mais que frequentasse igreja até aquela época, tudo que eu fiz havia sido um fracasso. Eu coloquei 5 coisas grandes na minha vida, mas essas 5 coisas foram um fracasso. E eu percebi claramente que se eu vivesse seguindo o meu pensamento, eu fracassaria. Se eu seguir meu pensamento, eu fracasso. Eu acreditava que poderia ser bem-sucedido, que poderia ser bom. Mas nada do que eu planejei conforme meu pensamento deu certo, foram tudo caminhos de fracasso. Por isso eu joguei meu pensamento fora e aceitei o de Jesus. O melão, por ser fraco, fino, pode ser cortado facilmente. Mas, pessoal, um coração, não existe isso para poder ser cortado. Dentro de nós existem muitos pensamentos. Que coração nós temos? Se eu seguir meu pensamento, tudo vai ser um fracasso. Se eu seguir esses pensamentos, eu vou fracassar. Eu vou falir. Não vai dar certo. Eu descobri isso. Eu soube claramente que se eu seguisse meu pensamento, eu fracassaria. A partir daquele momento, por mais que surgissem muitos pensamentos dentro de mim, eu tinha medo de seguir meus próprios pensamentos. Eu sabia, porque tudo que eu fiz conforme meu pensamento havia sido um fracasso. Mas em 1962, o ano que eu completei 19 anos, minha vida era miserável. Não tinha esperança, não tinha caminhos, não havia método para resolver a minha vida. Roubava, com meus amigos invadia o plantio dos outros, roubávamos frutas. E eu percebi, seguindo meu próprio pensamento, eu vou ser fracassado. Por isso eu decidi aceitar as palavras de Jesus no meu coração. Só que lendo a Bíblia, os meus pensamentos eram diferentes dos de Jesus. Eu comecei a ver ponto a ponto sobre a Bíblia. E quando eu li a Bíblia, eu percebia que o meu pensamento era diferente do de Deus. E por isso eu decidi aceitar as palavras de Deus. Em Romanos 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Romanos 3, com certeza eu sou um pecador. Todos pecaram, a Bíblia diz, e carecem da glória de Deus. Não, eu sou pecador. Eu menti. Eu roubei. Eu briguei. Eu cometi maldades. Eu sou uma pessoa má. Eu não posso alcançar a glória de Deus. Isso estava de acordo com o meu coração. Eu sou pecador. Senhor, por favor, perdoe meu pecado. Eu cometi isso, eu roubei, eu fiz essas maldades. Com certeza eu menti, roubei. Pessoal, eu invadi muitos campos para roubar frutas. Eu e meus amigos, a gente se reunia, nós roubávamos maçãs.
Nós pecávamos assim. É certo dizer que sou pecador, sou mau. Mas no versículo 24, antes eu conhecia o versículo 23, mas eu não conhecia o versículo 24. No versículo 24 fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu menti, eu roubei, cometi pecado, eu sou mau, eu tenho que ir para o inferno. Mas o que diz o versículo 24? Fala, sendo justificados. Deus está falando, você é justo. Eu sou pecador, mas Deus diz que sou justo. Eu sou sujo, mas Deus diz, você é limpo. Deus está falando que eu nasci de novo, sou justo. Falou, não, eu sou pecador. Pessoal, eu sou uma pessoa tão inútil que eu queria tentar me mostrar uma boa pessoa. E comecei a mentir para que isso acontecesse. Eu falava as mentiras, isso aqui não é um pecado grande. Porque se você começa a colocar umas mentiras nas suas palavras, sabe, é mais fácil falar também, é mais interessante. Então eu começava a mentir sem pensar. O incrível é que eu pensava que pequenas mentirinhas nunca trariam problemas. Só que assim, eu abria minha boca e só saía mentira. Depois de 1 ano com esse costume errado, meus colegas estavam falando, Oksu, tá mentindo de novo, tá vendo? Só mente. Me tornei nesse tipo de pessoa. Eu pensava, eu tenho que parar de mentir. Eu mentia assim, não pra machucar os outros, sabe? Sabe que não conseguia parar. Se nós vermos ali no livro de Apocalipse, lá fala que idólatras, né? Aqueles que são enganadores, aqueles que são possuidores e tudo mais. Aí no finalzinho lá fala, todos os mentirosos irão queimar no fogo do inferno. Mas eu nunca menti, nunca fui aquela mentira que interferiu a vida de uma outra pessoa, que atrapalhou a vida de uma pessoa. Foi uma mentira inocente, vamos dizer assim, mas a Bíblia fala toda mentira, todos mentirosos. Por isso eu tive a certeza, eu vou pro inferno, porque eu menti. Porque a Bíblia diz toda mentira. Com certeza eu vou pro inferno. Eu tenho que ir pro inferno. Não tem como, eu tenho que ir pro inferno. Mas eu não conseguia corrigir isso. Quando eu abria a boca, era um monte de mentira que saía da minha boca. Tinham dias assim que eu nem falava, as pessoas falavam comigo e eu ficava... Porque quando eu abria a boca, começava a sair mentira. Era muito difícil. Era muito difícil. Então eu sou uma pessoa muito má e muito suja. Eu conhecia muito bem o versículo 23 de capítulo 3 de Romanos. Por quê? Já que eu pequei, todos pecaram. Tá certo, é exato. Mas eu não conhecia nada do versículo 24. Na mesma Bíblia, no versículo 23 você é pecador, no versículo 24 você é justificado. A diferença entre o versículo 23 e o versículo 24 é que no versículo 23 eu pequei. E no versículo 24, por mais que eu tenha pecado, tem Jesus Cristo ali. E Ele me remiu dos pecados. Então meus pecados foram lavados. Eu criei nisso.
Até hoje, né, eu vivia com aquele coração, nossa, esse é o pecado, eu sou um pecador. Só que não tinha mais nenhum local para poder extrair outras coisas, né? Meu coração era muito cheio de maldade, de pecados. Para mim era muito óbvio falar que eu era pecador. Eu sou pecador. Eu cometi muitos pecados. Eu não tenho como deixar de ser pecador. Mas o que a Bíblia diz? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tem o melão. O caule ali do melão é bom, mas a sua raiz não é boa. Então, corta ela da sua raiz e enxerta ela na raiz da abóbora. Dessa mesma forma, seria muito bom se Deus trabalhasse na minha vida. Mas o meu coração sempre está mentindo. Sabe, rouba. Então eu corto aquele coração de mentir e de roubar. Se eu viver seguindo esses pensamentos, eu vou fracassar. Então eu cortei esses pensamentos de roubar, de mentir do meu coração. E aceitei no meu coração as palavras de Jesus. Jesus Cristo diz que eu sou justo. Só que no meu pensamento, o que dizia? Eu não sou justo. Eu roubei, eu menti. Eu já cometi muitos pecados. Com certeza. Mas o que Jesus disse? Ele me justificou. No meu pensamento, eu sou pecador. Mas na palavra de Jesus diz que eu sou justo. Eu pequei. Mas Jesus Cristo diz que eu sou justo. Que eu sou santo. Assim como é feito um enxerto ali com o melão, eu cortei aqueles pensamentos que sustentavam a minha vida. Cortei aquele pensamento que dizia que eu era pecador. E enxertei no meu coração as palavras de Jesus que diz que eu sou justo. Assim como o melão é enxertado, antes eu vivia conforme o meu pensamento, com os meus próprios pensamentos, mas eu cortei todos os meus pensamentos e aceitei o coração de Jesus dentro de mim. Nesse momento teve o trabalho de Deus. O que Maria disse para os serventes? Fazei tudo o que vos disser. Fazei tudo o que vos disser. Não importa o que se diga, fazei o que vos disser. Conforme o coração de quem? Conforme o coração de Jesus. Para eu poder fazer tudo o que me é dito, eu tenho que matar o meu coração primeiro. Para eu poder fazer o que eu quero, eu tenho que matar o coração de Jesus. Eu tive que decidir. Eu tenho muito pecado. Mas, se a Bíblia diz que sou justo, eu sou justo. Se Deus fala que eu sou justo, eu sou justo. Não quis confiar mais no meu pensamento. Cortei fora meus pensamentos. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. Me conectei meu coração com a palavra de Deus. Nesse momento quando eu vivia com meu próprio pensamento, cometia todo tipo de maldade. Mas, a partir daquele momento, comecei a mudar. Cortei meu próprio pensamento. E eu aceitei as palavras de Jesus que dizia que eu era justo. Assim como o melão é enxertado, assim como as árvores são enxertadas, do meu pensamento, se eu sigo meus pensamentos, o resultado da minha vida é maldição, a destruição. Então eu corto esses pensamentos e aceitei o coração de Jesus, a palavra de Jesus. No meu pensamento diz, não, eu pequei, eu cometi esses erros, então eu sou mau, eu sou sujo. Mas a palavra de Deus diz diferente. Você é justo. Você é santo. Você já foi lavado. Você já foi lavado.
A partir daquele momento, realmente eu não tenho nada que sei fazer direito, mas descobri que se eu seguir o meu pensamento é fracasso. Eu deixei meus pensamentos. E comecei a aceitar a palavra de Deus. Jesus Cristo, estando ali nas bodas de Cana da Galileia, ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Não chegou o tempo de Jesus Cristo poder trabalhar. Não chegou o momento onde ele pode atuar. Quando chega o tempo de Jesus, ele faz conforme a sua vontade. Por isso, Maria disse aos seus serventes, fazei tudo o que vos disser. Tudo. Tudo. Então, nesse momento é que se conecta o coração de Jesus com o nosso coração. Conforme as palavras de Jesus, enchei as talhas de água. Eles encheram. Sirva ao mestre-sala. Eles levaram. Se tornou em vinho. Isso é o trabalho de Deus. Nós nunca seremos limpos por fazer muitas coisas boas, por ajudar os outros. Não é que eu preciso chorar muito. Com certeza no meu pensamento cometi muitos pecados, eu sou um pecador, mas eu deixo o meu pensamento e aceito as palavras de Jesus. Jesus Cristo diz que eu sou justo, então eu sou justo. Jesus Cristo diz que não se lembra dos meus pecados, então ele não se lembra. Jesus Cristo diz que eu sou limpo, então eu sou limpo. Jesus Cristo disse que lavou meus pecados, então eu fui lavado. O meu pensamento se conecta com a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje partiram da palavra e, seguindo o seu próprio pensamento, estão vivendo suas vidas. É completamente diferente da vida com Jesus. Até o dia 7 de outubro de 1962, eu acreditava ser um pecador. Eu pequei muito, roubei, também menti muito. Mas em 1962, no mês de outubro, no dia 7, naquela manhã eu descobri e criei que o sangue de Jesus Cristo lavou todos os meus pecados. Eu penso ser pecador, mas a Bíblia diz que eu sou justo. Assim como o melão é enxertado ali na raiz da abóbora, não seguindo agora mais nossos pensamentos. Eu passei a crer na palavra de Deus. Esse melão não é mais alimentado pela raiz do melão. Ele recebe os nutrientes da raiz da abóbora. No meu pensamento, eu nego meu pensamento, eu destruo meu pensamento e aceito a palavra de Deus. Por mais que eu tenha muitos pecados, se Deus fala que eu sou justo, eu sou justo. Por mais que eu cometi maldades, mas se Jesus diz que eu fui lavado, eu fui lavado. Se Ele diz que eu sou santo, é certo que eu sou santo. Eu criei dessa forma. O incrível. A partir daquele momento não era mais eu. Assim como o melão é alimentado pelos nutrientes daquela abóbora, eu também comecei a viver sendo nutrido pela palavra de Deus. Deixei todos os meus pensamentos e comecei a aceitar um por um as palavras que Deus me dava. Eu nasci de novo. Não o meu coração, para o coração de Deus, para o coração de Jesus. Minha vida mudou e senti que estava vindo poder e força da parte de Deus. Não tenho palavras para dizer quão gratificante isso é. É muito incrível. Isso é nascer de novo. O corpo é o meu mesmo antigo corpo. Mas eu, que estava vendo seguindo meu próprio coração, não confio mais em mim.
e crendo nas palavras de Jesus, a palavra me conduzindo, tudo na minha vida mudou. Assim como quando nós pilotamos um avião, se programar para ir para Nova York, o Boeing vai para Nova York. Se programar para ir para Tóquio, tem que remover, né, apagar o programa para a Europa e tem que programar de novo para Tóquio. Para ir para o reino de Deus, tem que tirar o nosso programa, a nossa programação e aceitar a programação de Jesus. Se na programação de Jesus Cristo diz que eu sou justo, eu sou o justo. Se diz que eu sou santo, eu sou o santo. Essa sabedoria nos dá muita transformação na vida. O melão foi enxertado numa raiz de abóbora. Assim como nós fazemos trabalhos que por nós não podemos suportar. Quando nós deixamos o nosso próprio pensamento e aceitamos o coração de Jesus, o poder de Jesus se manifesta em nós. E eu tenho certeza que por meio da Bíblia vocês poderão viver essa vida. Hoje de noite um pastor veio aqui e testemunhou. O pessoal, foi muito incrível. Ele disse que já tomou tiros. Ele testemunhou de como ele sobreviveu e foi muito incrível. Eu vi que realmente, sim, ele recebeu um tiro, mas ele tomou um tiro, mas Deus o protegeu. Deus o transformou para uma pessoa que confia na palavra de Deus e não no seu próprio pensamento. Hoje também, não importa quem seja, se viverem seguindo o seu próprio pensamento, serão amaldiçoados. Mas se deixarem seu pensamento e aceitar as palavras de Jesus, deixando seus próprios pensamentos, se viverem com o coração as palavras de Jesus, vocês serão as mesmas pessoas, porém, os seus corações serão dominados por Jesus. E Deus irá nos fazer ter uma vida gloriosa. Quando nós recebemos a remissão dos pecados no coração, Jesus Cristo passa a viver e trabalhar no seu coração. E não terão como evitar a transformação em suas vidas. Muitas pessoas se esforçam para ser bom, ser melhor, mas não é isso. Não podemos confiar em nós, mas sim crer em Jesus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, o nosso coração foi torto, sujo e mau. Enquanto vivemos com o nosso próprio coração, sempre pecamos e cometemos maldades. Na Bíblia diz que no coração de Jesus tem bondade, tem justiça. Por muito tempo vivemos seguindo o nosso próprio pensamento. Mas agora, seguindo o coração de Jesus, vamos viver seguindo a palavra de Jesus. Como diz a tua palavra, não somos mais que nós que vivemos, mas a tua palavra está nos conduzindo. Assim como teve esse incrível milagre do vinho, que no coração das pessoas que estejam escutando essas palavras esteja uma grande transformação. Dessa vez, nesse CLF se reuniram inúmeros pastores que estão conduzindo igrejas. Senhor, todo o nosso pensamento, todas as nossas obras são más. Que deixemos nosso pensamento. Nos permita estar na Tua graça e dentro de Cristo. Abençoe-nos. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.